É isso aí, estamos voltando para a segunda parte. Vamos voltar lá para o exercício. Nós estamos vendo indo para o sexto exercício. Nesse sexto exercício, aliás, eu queria ver com você o seguinte, porque a gente está um pouquinho atrasado. Eu queria ver se vocês concordassem, se a gente pudesse avançar um pouquinho mais às 9 horas, 9h50. Acho que 9h50, né? Eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir terminar todos os exercícios. Para a gente não deixar para terminar os exercícios na próxima aula, porque eu preciso necessariamente que entrar no tópico 4, tá? Com vocês. Senão a gente vai ficar muito. Senão a gente vai ter que ter aula de sábado. Imagina, ter aula de sábado da distância. Só vocês merecem isso. Cadê os senhores? Cadê os senhores? Podemos? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. É... Sexto exercício. Algumas espécies têm número ímpar. Ele está fazendo uma afirmação, tá, gente? Algumas espécies têm número ímpar de elétrons de valência. Então, pelo menos um de seus átomos não tem. Oi, opa, é verdade, calma, já lembrei. Já lembrei. Tô falando, o problema é a cabeça. Obrigado, senhores. Voltemos. Estamos vendo aqui. Agora vocês estão vendo, né? Beleza? Beleza. No sexto exercício, nós vemos aqui, ó, algumas espécies têm número. É uma afirmação, tá? Algumas espécies têm número ímpar de elétrons de valência. O número de elétrons de valência é o número que está na camada de valência. Então, pelo menos um de seus. Continua aqui, então. Então, pelo menos um de seus átomos não terá um octeto. Quando ele fala isso, significa que se você tem uma camada de valência de um átomo que tem o número de elétrons ímpar, necessariamente, lá na estrutura da molécula, um átomo não vai ter a regra do octeto. Espécies tendo elétrons com spins não emparelhados, ou seja, quando você não tem pares de elétrons na estrutura, essas moléculas são chamadas de radicais. Lembrando que nós já vimos que quando você tem nas camadas de valência, e eu mostrei para vocês na teoria dos orbitais moleculares, quando você tem elétrons separados, eles são chamados de compostos, dá a propriedade de paramagnetismo, e a substância responde ao campo magnético. Aí ela pergunta o seguinte: sendo assim, há radicais entre as espécies do exercício 4? Significa o seguinte: há espécies, nas espécies do exercício 4, algum dos átomos pares, apresenta elétrons que não estão emparelhados? É isso que ele está perguntando. Ou seja, nós vimos três e vamos ver a quarta também. Tá? Eu não sei se era o Cícero ou o Guilherme que queria, vamos ter que fazer a quarta. Ele quer saber o seguinte: nessas estruturas que nós vimos, os átomos que estão nessas estruturas, algum desses átomos apresentam elétrons que não estão emparelhados ou que não estão em pares, ainda que estejam isolados? Porque vocês viram que as moléculas que a gente estava trabalhando, todas elas tinham, a maioria delas, elétrons emparelhados, elétrons não compartilhados. São elétrons isolados, né? São elétrons não ligantes. Mas eles sempre aos pares. Então você veja, aqui o carbono tem elétrons que estão sendo compartilhados. Esses elétrons que estão sendo compartilhados estão sempre com dois elétrons, ó, dois elétrons, dois elétrons. Então o carbono não tem elétron sozinho. Quando eu digo elétron sozinho, ele não está realmente sozinho, sem nenhum outro elétron com ele. Nos cloros, pode verificar que todos os átomos de cloro, todos, apresentam sempre os elétrons que não estão ligados com pares de elétrons. Aqui você tem um par, aqui você tem outro par, você tem outro par. Então, essa molécula que eu não posso chamar ela de radical. Tudo bem? Até aí tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Que a Joyce está falando que estava cortando.
Tá me ouvindo bem? Joyce, coloca mais diesel. Tem que colocar mais diesel para funcionar a internet. Brincadeira, Joyce. Daqui a pouco ela vai mandar eu para as cucuia. Cadê? Fica brava não. Fica brava não. É, eu acho que ela não gostou não, moça. Vamos lá. Vamos pro próximo. Hipoclorito. Dá uma olhada no hipoclorito. No hipoclorito, você tem você tem uma ligação, você tem um par de elétrons aqui. Aqui você tem pares isolados, mas você não tem elétron sozinho. Ah, mas tá com a carga. É, a carga é um íon, mas você não tem um radical aqui. Você não tem um elétron sozinho aqui. Tudo bem aí? Me perdoe, gente. Pô, tô brincando. Tudo bem aí, gente? Entenderam? Cadê a Clarice, gente? Ela foi embora? Não, não. A Joyce, cadê a Joyce? Nossa, ela foi embora. Ah, coitado. Ficou triste. Nossa senhora. Liga para. Ah, Joyce, eu pensei que você tinha ficado bravo comigo. Tava até aqui, eu já ia ligar para tua casa. Pode voltar. Isso daí, já ia ligar para tua casa aí. Tá bom. Ah, então, assim, essa molécula não é um radical. Vamos continuar aqui. NH4+. Quando você pega NH4+, dá uma olhada. Todos os elétrons estão compartilhados. Você não tem elétron sozinho aqui, por mais que você tenha uma carga positiva. Isso aqui não é um radical. Agora vamos ver o CH3, porque tem uma novidade que eu preciso mostrar para vocês. Bem que Guilherme queria fazer, né? Você tem aqui no CH3, novamente, vamos fazer a distribuição eletrônica, carbono 1s2, 2s2, 2p2, N igual a 2. N igual a 2 significa carga de valência, daqui é N igual a 2. Aqui no hidrogênio, um elétron de valência, aqui a camada de valência N igual a 1. E vamos contar os elétrons. Eu tenho 4 elétrons de valência no carbono, 4 vezes um átomo de carbono, porque na molécula só tem um átomo. Isso aí me resulta em 4 elétrons. E você tem um elétron de valência no hidrogênio, só que você tem 3 hidrogênios. Então, um elétron vezes 3 átomos de hidrogênio dá 3 elétrons. No total, você tem 7 elétrons. Percebam que no cálculo de Clarke, que é 6y mais 2, 6 vezes 1. Por que 1? Porque você não leva em consideração os átomos de hidrogênio. 6 vezes 1 são 6, com mais 2, 8. Quando eu comparo o número de Clarke, eu vou ter 7 elétrons, é menor que o número 8. E isto aqui, esta que é a novidade. Quando esse número é menor que 8, eu já tinha falado que é indicação de ligação múltipla, mas eu não tinha falado esta situação aqui. Esta. Presença de radical. Por que presença de radical? Dá uma olhadinha aqui. Nós vamos fazer a distribuição. A molécula tem 7 elétrons. 7 elétrons. A molécula é NH3, tá aqui, ó. Ah, CH3, tá aqui. Então, distribuí o carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Fiz as duplas ligações, as ligações simples. 2, 4, 6 elétrons. Está faltando um elétron. Tá aqui, ó. Ele está sozinho. Percebe a diferença dessa molécula que tem um elétron aqui sozinho das outras, onde mesmo os elétrons não compartilhados, ou seja, os elétrons isolados, eles sempre estão aos pares. Aqui você não tem. Então, esta molécula aqui é um radical. Entenderam aí?
Compreenderam, gente? Então, vou repetir novamente. Nós fizemos toda a distribuição, né, a distribuição eletrônica, achamos a camada de valência e depois fizemos a contagem do número de elétrons que temos que distribuir para fazer a estrutura de Lewis. Fizemos o número de Clark e comparamos e vimos a novidade está aqui. Quando o número de elétrons é menor do que o número de Clark, a gente já tinha visto que é um indicativo de ligação múltipla, mas também é indicativo de presença de radical. Pode ser ou um ou outro, ou ambos, talvez. Só que veja bem, se você, venhamos e convenhamos, você vai fazer ligação múltipla aqui no carbono com hidrogênio. Se você fizesse ligação múltipla, o hidrogênio só pode fazer uma ligação. Você não consegue fazer ligação dupla aqui. Você não consegue. Então, aqui é uma ligação simples, aqui é uma ligação simples, aqui é uma ligação simples, é uma ligação sigma simples, e vai sobrar um elétron, porque você tem 7 elétrons aqui, ó, para distribuir. Vamos contar aqui, ó, 2, 4, 6, mais um 7. Então, novamente, você tem um elétron só que está desemparelhado, um elétron que está sozinho. Qual a diferença deste elétron? Ops. Qual a diferença deste elétron que está sozinho para esses elétrons aqui? Estão sozinhos também. Aqui eles estão aos pares, ó. Aqui é sozinho, ele não tá sendo compartilhado, mas ele não está sozinho. Então, esses elétrons eles não estão, chamam-se elétrons não ligantes. Eles não estão ligados ou não estão sendo usados para ligar nada. Mas eles são elétrons que estão juntos. Eles estão, chamamos de juntos, significa emparelhados. Aqui eu tenho dois pares emparelhados, aqui tem emparelhado, aqui tem emparelhado, emparelhado. Aqui você não tem um radical. É diferente dessa situação aqui, aonde você tem este elétron sozinho, que ele não está com um segundo elétron. Então, ele é um elétron desemparelhado. E isso caracteriza um radical. Entenderam aí? Exactly. Não, ele cria. A diferença aqui é o fato de você ter um elétron sozinho, porque essas espécies radicalares, elas são altamente reativas. Ela não quer ficar só com um elétron, porque ela fica com o orbital vazio, né, podendo entrar mais elétron, então ela interage com qualquer outra molécula para roubar esse elétron. Então é uma espécie que é muito perigosa no nosso organismo. Ela causa envelhecimento. Então a gente envelhece por quê? Porque o nosso organismo, em função das questões do metabolismo do nosso organismo, a gente acaba gerando muito radical. E dependendo da vida que a gente leva, você está entendendo? Se nós somos muito estressados, se a gente dorme pouco, a gente gera muito radical, muito cortisol. Isso acaba fazendo a gente envelhecer mais rápido ou mais devagar, você está entendendo? Pessoas que ficam muito no sol. Vocês já perceberam que tem pessoas que ficam muito no sol, ficam muito expostas ao sol, gera muito radical. Acaba envelhecendo mais rápido. Não estou falando dentro, eu estou falando da pele, exposição. Tudo bem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essas espécies radicalares são espécies muito reativas. Por quê? Porque este elétron sozinho, ele não quer ficar sozinho, ele quer um outro elétron. Ele quer um outro elétron. Cadê os senhores? Tudo bem? Meus filhos, tudo bem? Beleza. Vamos ver aqui então. Continuemos. Sétimo, redesenhe as moléculas da estrutura de Lewis do exercício 4, considerando a teoria da repulsão dos pares elétrons da camada de valência, dê o nome da geometria e do número estérico. Vamos ver primeiro o que é esse bendito número estérico. Vamos ver se ele está... Ah, eu acho que ele não está aqui. Ele está aqui. Aqui. Esquenta. Deixa eu só ver se eu estou gravando. Tô.
Deixa eu ver se números histéricos estão aqui. Não é este. É este. Aqui já passou o número histérico. Aqui. Olha só para vocês lembrarem o que é número histérico. Número histérico é o número total de pares de elétrons em torno do átomo central, quando você não tem ligações múltiplas. Então, você tem um átomo central, essas ligaçõezinhas aqui, esses pares de elétrons ligados, contam como um número estérico. Então, aqui eu tenho 4 números estéricos, ou 4 ligações. Aqui eu tenho 4 também. Quando eu tenho ligações duplas, o que conta são o número de átomos. Número de átomos, né, que estão ligados ao átomo central, uh, e o número de átomos ligado a ele, mais o número de pares solidários, na verdade, mais o número de pares de elétrons que estivessem aqui em torno do átomo central. Então, se eu não tenho ligação dupla, é só contar o número de ligações que está em torno do átomo central. Se eu tenho ligações duplas, eu conto o número de átomos que está em torno do átomo central e mais os pares de elétrons que não estão ligados. Isso que são o que significa que são números histéricos. Então vamos ver aqui um exercício que ele está pedindo para a gente redesenhar as moléculas em função da repulsão dos pares de elétron camada de valência e dar um nome para a geometria. Então, aqui, essa molécula, né? Eu vou escrever aqui do lado, aqui. Exercício 7. 7. Vamos redesenhar. Bem, primeira coisa, vamos colocar o átomo de carbono aqui. E vamos lembrar o seguinte. Você tem 4 pares de elétrons em torno do átomo de carbono e é o número estérico 4. Vocês se lembram que na teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, esses pares aqui, ó, pares de elétrons compartilhados, com pares de elétrons compartilhados, tem energia repulsiva. Essa energia repulsiva é menor se você comparasse a energia repulsiva desses pares compartilhados com pares de elétrons não compartilhados. Mas você não tem entre o átomo de carbono pares de elétrons não compartilhados. Você só tem compartilhados. Ó, isso aqui está compartilhado, isso aqui está compartilhado, isso aqui também, isso aqui também. Mas você deixar ângulos de 90 graus, isso expõe muito, porque a energia repulsiva existe. Nós vimos essa situação aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Nós vimos essa situação aqui quando olhamos para uma situação em que nós tínhamos 4 pares de elétrons ao redor do átomo central. Esse ângulo aqui é um ângulo em que você expõe menos a energia repulsiva esses pares de elétrons, um ângulo de 109,5 graus. Essas moléculas, então, apresentam uma distribuição espacial dos pares de elétrons que é de uma geometria espacial dos pares de elétrons, chamados de tetraédrico. E como, para definir a geometria da molécula, a gente olha para os átomos, e você tem 4 átomos aqui, aí você também, a geometria, né, também, aí a geometria da molécula é tetraédrica. Você poderia até ter uma distribuição dos átomos tetraédrico e a geometria ser outra. Por exemplo, como a da água, geometria dos elétrons compartilhados e livres, aqui elétrons compartilhados e aqui livres. A geometria espacial é tetraédrica, mas a molécula não é tetraédrica. A molécula, você olha para os átomos.
E aí ela é angular. No caso aqui dessa molécula, ela é tetraédrica. E se você pegar aqui o nosso caso do exercício, ela é muito parecida com essa molécula aqui, que a diferença é que em vez de nós termos hidrogênio, você tem cloro. Então, se nós fôssemos desenhar essa estrutura, nós teríamos que fazer o seguinte, né? Se eu fosse desenhar ela, eu iria fazer aqui. Essa seria a maneira mais correta de nós redesenharmos a molécula. Aqui. Ops. Aqui. 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 E aqui. E aí nós poderíamos colocar os elétrons que está faltando, que são os elétrons livres. Dois aqui, dois aqui, dois aqui. Dois aqui, dois aqui, aqui também. E aí o ângulo, né, daqui para cá é de 109,5 graus. E aí ele pede a geometria tetraédrica. Ops, errado. Aqui. Tudo bem, gente? Entenderam aí? Entenderam? Vamos ver aqui o próximo. ClO-. Perceba, você tem uma ligação só. É uma molécula iônica, uma ligação. Essa molécula não tem como você envergar, causar qualquer tipo de ângulo nela. Aí, não tem como. Não tem jeito. Você tem um ângulo que, se você for ver, você tem um ângulo de 90 graus em relação a esse par de elétrons. Não tem o que fazer nessa molécula. Essa molécula aqui é uma molécula que nós chamamos de linear. Não tem, a estrutura é esta mesmo. Não tem o que fazer, não. É muito semelhante a essa estrutura aqui, ó. Beleza? Não tem o que você fazer. Como que você vai causar um ângulo nesse par compartilhado? Você não consegue fazer isso. Tudo bem? Muito bem. Então eu vou melhorar aqui, né? Colocar para cá, colocar aqui sétimo, considerando que a molécula não permite alteração do ângulo então, neste caso, ela apresenta uma geometria linear. E deixa eu tirar esse linear aqui. Aqui faltou colocar um número estérico que é igual a 4. Átomo central. Eu não sei se a gente viu o número estérico para essa molécula aqui. Deixa eu ver se tem aqui, não é para frente. Só um minutinho, gente. Ah, ele coloca como sendo zero. Não. Tá vendo? Não existe, ó. Aqui sim. Não tem número estérico 1. Entendeu? Então, por isso que a gente nem contabiliza aqui, ó. Vamos ver aqui em cima. 7. Essa molécula é uma molécula semelhante ao que a gente viu antes. Embora seja um cátion, né? Lá não. Lá era uma molécula neutra aqui, ó. Aqui você tem uma molécula neutra.
Aqui não, aqui é uma molécula com carga, mas continua tendo um número estérico igual a 4. O raciocínio é o mesmo. Nós vamos colocar aqui nitrogênio. E nós vamos aqui, aqui, ops, aqui. E aí, nós vamos colocar aqui hidrogênio, 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 hidrogênio. Não podemos esquecer, eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Eu vou ter que colocar também aqui colchete. Colocar aqui mais. E falar que essa aqui tem uma geometria tetraédrica e que tem um número estérico igual a 4. Tudo bem, gente? Tudo bem? Beleza. No último, novamente você tem um radical, ele está pedindo para nós para verificar como que vai ficar essa distribuição. Você imagina o seguinte. Deixa eu mostrar aqui o exemplo que nós tivemos. Veja, você tem... Cadê? Aqui. Você tem aqui uma molécula que é o metano, que ele tem 4 átomos ao redor de um átomo central. Nós podemos tirar um átomo. Se a gente tira um átomo, a distribuição espacial, ela continua sendo tetraédrica. Se eu tirasse um elétron aqui, a distribuição continuaria sendo tetraédrica. Mas a molécula não é tetraédrica, porque a gente tem que olhar são os átomos. E aqui essa molécula chama-se de piramidal. Dá uma olhada aqui, ó. É muito semelhante. A diferença é que em vez de você ter aqui um par de elétrons, você tem um só. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer aqui? Colocar aqui 7, né? Colocar o carbono. Aí nós vamos colocar aqui. Eu vou fazer apenas um elétron aqui em cima, né? Mas lembrando que esse elétron, ele está com essa configuração também tetraédrica. E vamos colocar aqui o hidrogênio. Só que a geometria ela é piramidal. É isso? Piramidal. E o número estérico é igual a 4, ainda que você tenha apenas um elétron. 1, 2, 3, 4. Ou 3,5, se você quiser ser mais exato. Cadê os senhores aí? Tudo bem? O número estérico. Deixa eu escrever aqui. Número estérico. Número estérico, ele compreende o número de pares de elétrons que estão em torno do átomo. Eu acho até que melhor, não, a gente não vamos deixar aqui o número estérico aqui 3, porque o número estérico
representa o número de pares de elétrons ao redor de um átomo. Pares. Você não tem um par aqui. Então, veja, um par, dois par, três pares. E aqui você tem uma estrutura piramidal, porque você tem que contar. Veja, você tem um elétron, né, um elétron que está com uma configuração. Você tem um. Deixa eu só desenhar aqui para facilitar. Você tem um orbital aqui, que ele está apontando aqui para cima. Então, esse elétron está nesse orbital. Então, esse orbital, o ângulo desse orbital para esses átomos de hidrogênio aqui é 109 graus. Então, a configuração desse elétron, né, desse elétron aqui, em relação a esses outros elétrons aqui, é de 109 graus. Para dar um nome à geometria, eu olho para os átomos e não para os elétrons. Então, ele é bipiramidal. E o número estérico é o número de pares de elétrons ao redor do átomo central, desde que não tenha ligações duplas. Esse elétron está sozinho, ele não é um par. Então, nós não contaremos um, dois, três. Aqui em cima, 1, 2, 3, 4. Está aqui. Na outra molécula. Esse aí que eu fechei é outro. Calma aí, deixa eu abrir aqui, gente. Não sei por que aconteceu isso. Ué, ele não tá me. Calma aí, deixa ele salvar. Pode. Pode. Salva tudo. Agora deixa eu abrir tudo de uma vez. Pronto. Então, nós estamos vendo esse exercício aqui. Então, aqui você tem número estérico igual a 4. Esse aqui é 3 porque esse elétron está sozinho. Nós não contamos com um par de elétrons. Esse aqui nós temos 4 pares de elétrons ao redor do átomo. O número estérico é igual a 4. E aqui você não tem número estérico. Embora você tenha um par de elétrons sendo compartilhados, mas a definição de número estérico é o seguinte: número de pares de elétrons ao redor do átomo central. Aqui você não tem um átomo central, então não faz sentido você definir número estérico para essa molécula. E quando você tem átomo central com a presença de ligações duplas, como é o caso dessa molécula aqui, o número estérico é contabilizado pelo número de átomos que está em torno dele, mais o número de elétrons não compartilhados. Mais o número de elétrons não compartilhados. Aqui, em particular, não tem número de elétrons não compartilhados. Todos eles estão sendo compartilhados. Eu estou falando de elétrons em torno do átomo central. Cadê? Entendeu aí? Claro, vou colocar, todos. Todos os arquivos. Continuemos. 8. Preveja se as moléculas do exercício 4 serão polares ou apolares e justifique sua resposta, baseado no que foi apresentado em sala de aula. Bem, lembrando o seguinte, vamos voltar lá para os exercícios. O que a gente precisa para poder definir se é polar ou se é polar ou se é apolar? Nós temos que olhar primeiro a existência de um dipolo, se existe dipolo ou se não existe dipolo.
Deixa eu fazer uma coisa aqui para facilitar para a gente responder isso. 8 aqui. Primeiro exercício 8. Vamos abrir exercício 8. Aí vamos copiar essas moléculas aqui. Vamos ver se eu consigo, né? Não sei se eu vou conseguir, né? Não. Ah, já sei. Já sei o que eu vou fazer. Aqui. Só não sei se eu vou conseguir fazer o que eu vou fazer agora. Vamos ver. Então, veja. Nós temos aqui a molécula, uma das moléculas, né, do exercício 4. Bem, o que que acontece? Nós temos uma das moléculas. Uma. Quando a gente vai estudar essa questão das moléculas, é, é, essa questão de polaridade, nós temos que ver essa situação das questões 2 dipolo. Ver questões de dipolo significa que nós temos que comparar quem é mais eletronegativo. Cloro é mais eletronegativo que carbono. Significa que os elétrons dessa ligação química vão estar mais voltados ou mais próximos ao cloro. Você vai ter aqui um dipolo negativo aqui próximo do cloro e você vai ter um dipolo positivo aqui para o carbono. É, do mesmo jeito, você vai ter um dipolo também aqui em direção ao cloro, um outro dipolo aqui em direção ao cloro e um outro dipolo aqui em direção ao cloro. A questão é o seguinte: a somatória desses, claro, você tem um dipolo aqui negativo, né? Aqui um dipolo negativo, aqui você tem um outro dipolo negativo e aqui você tem um outro dipolo negativo. É bem verdade que se você somar esses três vetores aqui, essas três setas para baixo, a somatória dela vai dar um vetor, um dipolo de mesma intensidade que esse aqui de cima. E isso faz com que você tenha dois dipolos de intensidades iguais. Vou repetir de novo. A somatória destes três dipolos vai me dar um dipolo resultante que é numericamente igual, mas de sinal invertido, o dipolo que está saindo do carbono está indo em direção vertical, para cima. A somatória desses três vai gerar um para baixo, que vai anular este de cima. Isso faz com que esta molécula seja é horrível. Isso faz com que essa molécula seja apolar. Beleza? Essa molécula seja apolar. Não apresenta na soma, ela possui ligações polares, mas ela não é polar. Ela na somatória total é uma molécula apolar. Então, a resposta aqui para essa primeira estrutura, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa para. Acho que eu não consigo. Deixa para lá, não consigo. Mas aqui esse 7 não é o sétimo, na verdade. Isso aqui é a resposta do exercício 8 e essa aqui é a primeira molécula. E ele está querendo se são polares, depois justifica sua resposta. Já estou justificando a resposta. Né? Considerando, vou colocar aqui mesmo, a polar. Considerando que na somatória dos dipolos presentes na molécula, os vetores dos momentos dipolares
se cancelam, tornando a molécula apolar. Tudo bem, gente? Entendeu? Beleza. Voltemos. Vamos pegar uma outra molécula aqui. Vamos pegar esta molécula. Vamos copiar essa molécula aqui. Vamos colocar aqui na equação 8. Ué. Copiar de novo, né? Não deu certo. Eu acho que eu consegui enganar ele uma única vez. Agora ele descobriu o meu sistema aqui de copiar as moléculas. Ele não tá deixando, não. É, não deixa, não. Nem a pau. Tudo bem. Não tem problema, não. Faremos. Aqui nós temos cloro. Aumentamos um pouquinho, né? Cloro, oxigênio, uma ligação aqui, 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 aqui. Deixa eu ver para a gente não errar aqui. É isso mesmo, menos aqui. E uma carga negativa. Aí ele está perguntando para a gente se é uma molécula polar ou apolar. Olha para a molécula e ela é uma espécie iônica, né? Ela tem carga. Pergunto para vocês, ela é uma espécie polar ou ela é uma espécie apolar? É a chance que você tem de chutar, fazer um chute certeiro. Exatamente. Polar. Então, esta molécula é uma molécula polar. A molécula apresenta uma carga resultante, sendo negativa. Portanto, é uma molécula polar. E se nós olhássemos entre os átomos, fôssemos observar entre os átomos, o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o cloro, tá? Depois do flúor, o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Depois é o nitrogênio, depois o cloro. Então, os elétrons estariam voltados para cá, indo em ops, os elétrons estariam voltados para cá, em direção ao oxigênio. Eu teria aqui um dipolo negativo aqui e um dipolo positivo aqui. Mas como você tem uma espécie que é iônica, você nem precisa fazer essa análise, não faz sentido, beleza? Por isso que eu não vou deixar essas coisas que eu escrevi, porque não faz sentido a gente falar nisso. Tudo bem aí? Continuemos. Vamos ver a outra.
Essa aqui é um cátion, né? Eu podia permitir eu fazer as cópias, né? Mas, fazer o que, né? Ele não tá deixando copiar mais não. Ele tá brigado comigo. Mas tá lá. Vamos copiar aqui a outra estrutura. Nitrogênio. Aí você tem um, dois. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu não tô fazendo besteira aí. Aí você tem aqui hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. E aqui nós vamos colocar aqui mais. Pergunto para vocês, é polar ou apolar? Escreve aí no chat aí. Aquela estrutura aí, ela é polar ou apolar? Essa aqui. Essa aqui. Chuta café aí, gente. É polar, mesma coisa, uma molécula polar. Ela tem carga. Entendeu? Ou seja, moléculas que apresentam cargas são moléculas polares, tudo bem? Aí você fala, ah, professor, mas não tá, ela tem a mesma estrutura. Olha só, uma diferença absurda, aqui não tem carga. Aqui você tem uma carga, tem falta de elétrons. Essa molécula, por causa dessa falta de elétrons, ela rouba elétrons de moléculas que têm elétrons. Você entendeu? Já está com falta de elétrons. Polar. A molécula é uma espécie iônica. Com carga positiva resultante. Tudo bem? Vamos ver outra. Esta aqui. Esta molécula, hein? Vamos fazer essa molécula. É a última. Vamos desenhar aqui. Carbono. Que. 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 E um elétron aqui. A pergunta: essa molécula é polar ou apolar? Responde aí no chat. Essa aqui, ó. Ela é polar. Essa molécula é polar, porque, veja, você tem. O hidrogênio é menos eletronegativo que o carbono. Então você vai ter um deslocamento do elétron aqui para próximo do carbono, aqui por próximo do carbono e aqui para o próximo do carbono. Na somatória geral, você vai gerar um dipolo apontando aqui para cima. Né? Um dipolo apontando para cima. Então, o carbono ele fica com o dipolo negativo nesse caso, ou seja, com presença, com carga negativa, e o dipolo positivo aqui ficaria nos átomos de hidrogênio, todos eles com um dipolo positivo. Na somatória geral, essa molécula ficaria carregada positivamente. Então, essa molécula é uma molécula polar em razão de que, em razão da somatória
em razão da somatória dos momentos de dipolo da molécula. Alguma dúvida nisso? Muito bom. Voltemos à lista de exercício. Dê a hibridização do átomo em negrito das seguintes moléculas e justifique a sua resposta com base no que foi explicado. Misericórdia. Vamos lá, gente. Vamos copiar esse 9 em outro. Mesma coisa. 9. No momento que eu estou aqui. Ai, aqui não é aqui. Exercício. Exercício 9. Vamos lá, gente. Ele quer que nós façamos aí, ó, encontremos qual que é a hibridização. Primeira coisa que nós temos que fazer, temos que fazer a distribuição eletrônica. Deixa eu só fazer uma coisinha adicional aqui, abrir a minha tabela periódica. Enxofre tem 16, então 16 é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Aqui, aqui. E aqui. Então, 10, não, 4. 10, 4, 5, 6, 16. Beleza? Veja, se vocês observarem aqui, veja enxofre, ele quer a hibridização do enxofre. Se você fizer do flúor, você pode fazer do flúor também. Flúor, Z. Não há necessidade. Vamos fazer do flúor aqui. Z é igual, acho que 9, né? 9. 9. Um S2, S2, 2, 5. Aqui, aqui, aqui. Então, veja bem o seguinte: o enxofre, se você olhar, a camada de valência é a camada N igual a 3. E você tem aqui olha, no orbital P, 4 elétrons. O orbital S está preenchido. Então, deixa eu escrever aqui. Você tem, aliás, antes de escrever, você tem aqui um orbital S que está preenchido. Depois você tem mais 3 orbitais. O orbital P está aqui, está aqui e está aqui. Aqui você tem o orbital 3s. Aqui você tem o orbital 3p,
3P. Aliás, vou ter que fazer o seguinte. E depois você tem aqui o 3P. Veja, você tem dois elétrons aqui, né? Você tem dois elétrons. E depois no orbital P você tem um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui e outro elétron aqui. Perceba que se você perceba que você tem apenas dois elétrons sozinhos. Como que o enxofre pode fazer 4 ligações se ele tem dois elétrons sozinhos? Veja outra coisa, nós estamos vendo que a camada de valência do enxofre é N igual a 3. Na camada N igual a 3, nós temos outros orbitais, não tem só orbital S e P, nós temos também o orbital D, tem 5 orbitais D. Você não precisa dos 5 orbitais D. Se você pegar e adicionar um. Deixa eu fazer bonitinho aqui. Olha só como são as coisas. Você tem aqui o orbital 3s, 3s, e aqui você tem o orbital 3p, e depois você tem ainda o orbital 3d. Esse aqui no último é o orbital 3d. Se você, então, vou deixar aqui N igual a 3. E para não confundir muito, vamos deixar em preto. Veja, se você observar bem, se eu pegar um desse elétron e colocar nesse orbital D aqui, eu vou ficar com 4 elétrons vazios que vão poder fazer a ligação, as ligações com o flúor. Aqui continuaria sendo o orbital 3s. E aí você teria aqui um elétron aqui. Este um elétron que está aqui, eu vou até deixar ele apontando para cima, não tem problema, só para você entender, para ficar mais didático. Aí eu continuaria com esse elétron aqui e com esse elétron aqui. Veja, eu tenho 3 orbitais P, um orbital D e eu tenho um orbital S, né? Então, veja bem, eu tenho uma hibridização aqui, você está entendendo? Tem uma hibridização em que eu estou trabalhando, está entendendo? Estou utilizando um orbital D aqui para que eu possa fazer a ligação os 4 orbitais F aqui no enxofre. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Deixa eu ver se não está 16, 1, 2, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso daí, é isso aí mesmo. Ok. E aí, essa hibridização aqui, como que a gente marca a hibridização? Você conta os orbitais que a gente está trabalhando, né? Eu estou trabalhando, porque isso aqui é uma teoria de valência. Então você pega e contabiliza os orbitais que você está utilizando da valência. A valência é n igual a 3. Aqui eu estou utilizando o orbital S, P e D. Aliás, eu estou usando um orbital S, 3 orbitais P e um D. Então a hibridização é SP3D. Esse 3 vai subscrever. Essa que é a hibridização do enxofre. Novamente, por que é esse nome? Porque eu estou usando um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D. Ah, mas como você sabe que vai ser o 3D? Porque eu sei que na camada 3 tem orbital D. Por isso que eu joguei um elétron para a camada D, para o orbital D. Para poder deixar 4 elétrons livres
e poder, assim, o enxerto fazer 4 ligações. Cadê os senhores? Entenderam aí? Entenderam? Meus filhos, não desistam. Vamos lá. Vou fazer o outro. O cloreto de boro. No cloreto de boro, cloreto de boro, a gente precisa ver o boro. Vou fazer aqui a distribuição do boro. Boro, boro, 5 elétrons. Boro, 5 elétrons, 5 prótons, 1s2, 2s2, 2p1. Aqui, aqui. 1s2, 2s2, 2p1. Muito bem. Olha para a configuração do boro. O boro faz 3 ligações porque ele está ligado a 3 átomos de cloro. Ele não tem como fazer 3 ligações. Como que ele vai fazer 3 ligações se ele tem só um elétron aqui, ó, sozinho? Eu preciso dar um jeito nessa configuração aqui para ficar com 3 elétrons livres. Percebam que nós temos, no boro aqui, que nós temos a camada de valência 2. N igual a 2. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui. Um orbital S, 3 orbitais P. 1, 2, 3. Um orbital 2s. E aqui, 3 orbitais 2p. Veja que eu vou fazer essa distribuição primeiro. Tá? Aqui está escrito ali. Eu não vou fazer da hibridização ainda não. Eu tenho aqui um elétron. Aqui. Eu tenho um elétron aqui. Um elétron aqui. Um outro que está compartilhado. Aí eu tenho um único elétron aqui. Ó. Um único. Tudo bem? Só que aí não tenho como fazer as ligações. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar eu vou pegar um desse elétron e eu vou colocar aqui. Ó. Pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Novamente, você tem um orbital 2s e aqui você tem o orbital 2p. E o que você vai fazer? Nós vamos colocar um elétron aqui. Esse elétron permanece aqui. E esse elétron aqui, nós vamos colocar ele aqui. Agora o boro pode fazer 3 ligações. Eu não teria... Eu estou só colocando, tá? Esse elétron para cima, gente. É só para ser mais didático. Mas o certo, eu não teria diferença de eu deixar ele para baixo que não. Perceba o seguinte. Quantos orbitais eu estou usando para fazer essa hibridização? 3 orbitais. Eu estou usando um orbital S, 2 orbitais P. Então, a hibridização, sp2. Por que sp2? Porque eu estou usando um orbital. Estou usando aqui ó, um orbital s e 2 orbitais p. Tudo bem? Alguma dúvida nessa parte?
Então vamos caminhar. 10. Desenhe o diagrama de energia da molécula de oxigênio. Explique se essa molécula é diamagnética ou paramagnética. Depois explique o que pode acontecer com essa substância no estado líquido, caso ela seja vertida sobre os polos de um campo magnético. Vamos lá desenhar a estrutura. Deixa eu só salvar aqui, que se eu não salvar começa a dar pau. Aí vocês vão falar que eu não salvei. Esse aqui já está salva. Esse aqui também. E esse aqui também. Então vamos. Nós estamos quase terminando. Exercício 10. Vamos lá, gente. Aqui é a aula da teoria dos orbitais moleculares. O que nós temos que fazer? Primeira coisa, distribuição eletrônica. Tá aqui o átomo de oxigênio. Z igual a 8. Vamos ver se é 8 mesmo. 8 está aqui, o número atômico. Fazer a distribuição eletrônica novamente. 1s2, 2s2, 2p6, 4. Hoje aqui nós temos na camada de valência, você tem aqui a camada de valência N igual a 2. E você tem 6 elétrons na camada de valência. E você tem 2 átomos. Então você tem 12 elétrons que você vai ter que distribuir depois no diagrama de energia. Esse diagrama de energia é o seguinte. Veja, você vai ter que, lá no diagrama de energia, na teoria dos orbitais moleculares, você faz uma combinação de orbitais S, um S, desses orbitais 1s, de um átomo de oxigênio com o orbital 1s do outro átomo de oxigênio. E você depois vai fazer, desculpe, não é do orbital 1s não, é do orbital 2s, porque a gente está trabalhando com os elétrons acabados de valência. Você vai fazer uma combinação do orbital 2s de um átomo de oxigênio com o orbital 2s do outro átomo. E uma combinação do orbital 2p, e aí nós vamos fazendo as combinações. Os 3 orbitais vão fazer as combinações. É isso que nós vamos fazer agora. Lembrando o seguinte, quando eu faço essa combinação, deixa eu colocar um eixo aqui de energia. Você sempre tem um eixo aqui de energia. Ele é um eixo que aponta para cima. Por isso que não deu certo, né? Porque eu tenho que escrever. Sempre tem um eixo aqui, apontando aqui para cima. E você tem, no início, você vai ter o átomo de oxigênio. Lá do outro lado, um outro átomo de oxigênio. E aqui você vai ter o O2, ou seja, você tem a molécula. Sempre. Sempre assim. Esse átomo de oxigênio, a gente viu, ó, o átomo de oxigênio, ele tem um orbital S e um orbital P. Então, eu vou colocar aqui nesse átomo de oxigênio um orbital S. Aqui ele tem um orbital S. Você imagina que o átomo de oxigênio, o núcleo, se você pensar, porra, não estou entendendo, cara.
Imagina que você tem o átomo aqui de oxigênio, o núcleo está mais ou menos. Eu não vou desenhar, tá? Mas ele estaria mais ou menos aqui na parte de baixo, assim como você estaria o núcleo aqui também. Beleza? No átomo. Então, você tem aqui um orbital S, que poderia estar aqui, e um orbital P, que poderia estar aqui. Ó. Esse orbital P são três orbitais, né? Três orbitais P. A mesma coisa aqui, você tem o orbital S e três orbitais P. Muito bem. Nós precisamos construir os orbitais. Aqui no meio serão os orbitais moleculares, oriundos da combinação desses orbitais aqui, que são orbitais atômicos. Então, quando eu faço esse tracejadinho para poder construir um orbital atômico, significa que, e justamente eu tô construindo um orbital atômico de menor energia, né? Você está vendo que eu estou construindo um orbital atômico aqui que tem energia menor do que esse orbital. Esse orbital aqui é o orbital 2s. Esse aqui também é 2s. Esse aqui é o orbital 2p. Esse aqui é o orbital, os três orbitais 2p. Quando eles se combinam, você tem combinações de interferências construtivas que faz com que a energia do orbital atômico caia, mas você também tem interferências destrutivas. Essas interferências destrutivas levam a você ter a criação desses orbitais atômicos de maior energia. Esses dois orbitais aqui são orbitais moleculares. Perceba que aqui eu tinha dois elétrons, né? E aqui eu também tinha dois elétrons. Depois a gente distribui os elétrons em orbitais moleculares. Sobe um pouquinho. Eu vou ter que. Eu vou ter que subir um pouquinho isso aqui, gente. Aqui eu tenho os orbitais 2p do átomo. Aqui um, aqui outro, aqui outro. Aqui um, aqui outro, aqui outro. Aqui, aqui. Aí o que acontece? Eu vou combinar um orbital desse para formar um orbital molecular aqui. E pego um outro orbital desse e combino. E eu vou pegar um outro orbital, ou na verdade eu vou pegar dois orbitais esse aqui. Eu vou puxar daqui para não ficar muito risco, mas quando eu entendam que eu vou puxar um tracejado daqui, mas eu estou considerando esses outros dois orbitais, tá? Porque se eu puxar o risco daqui vai ficar uma riscaiada total. Vou pegar e vou formar aqui dois orbitais. Todos os dois. Olha, esse orbital aqui é um orbital ligante e esse aqui também é um orbital ligante. Por quê? São orbitais de menor energia em relação aos orbitais atômicos. Do mesmo jeito que eu peguei um orbital atômico aqui e combinei para formar um orbital molecular de menor energia, eu também vou gerar um orbital molecular de maior energia aqui, que é um orbital antiligante. E do mesmo jeito que eu combinei esses dois orbitais com esses dois orbitais para gerar esses dois orbitais moleculares ligantes, eu vou combinar aqui também para gerar dois orbitais antiligantes. Bem, todos esses aqui, dá uma olhadinha, eu tenho uma,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orbitais atômicos. E eu vou gerar aqui no meio, eu preciso gerar 8 orbitais moleculares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orbitais moleculares. Esses orbitais de menor energia, esses aqui são orbitais sigma, e aqui é um orbital sigma antiligante, que eu vou colocar aqui com uma cruz, mas é um asterisco, né, é o indicativo de um orbital antiligante. O que significa um orbital antiligante? É um orbital que não contribui para manter com os átomos ligados. Aqui também é um orbital sigma, ligante, sem o asterisco. Esse orbital aqui é um orbital π, os dois, né? Os dois orbitais aqui são orbitais π. Esse aqui é um orbital π antiligante, os dois orbitais. E esse aqui é um orbital sigma antiligante. Esses orbitais antiligantes não contribuem para a união dos átomos. Eu preciso distribuir os elétrons, porque aqui eu também, nos orbitais π, eu tinha elétrons. Deixa eu ver quantos elétrons. Eu tinha 4 elétrons. Eu tinha um elétron, um elétron, um elétron, e aqui um outro elétron, um elétron, um outro elétron aqui, um outro elétron. Cara, não ficou bonito aqui não. Aqui tem um outro elétron e um outro elétron. Se você somar todos esses elétrons aqui, 2, 4, 4, 5, 6 elétrons, 12 elétrons, os 12 elétrons eu vou ter que distribuir aqui agora. Seguindo a regra de Rand, que é colocar um elétron de cada vez do orbital, e a regra de Pauling, que só pode ter no máximo 2 elétrons por orbital. Então aqui 2 elétrons, aqui também 2 elétrons, aqui 2 elétrons, dois, 4, 6. Um elétron aqui, um elétron aqui, outro elétron aqui, outro elétron aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Não vai ficar bom isso aqui. Depois eu escrevo aqui o negócio. Um elétron aqui e outro elétron aqui. E vou escrever aqui esses orbitais π antiligante. Olha só, o que você está vendo? Esses orbitais, os últimos elétrons, os elétrons mais energéticos do oxigênio, eles se encontram desemparelhados, um elétron em cada orbital. Isso é configuração de molécula que apresenta ou responde a um campo magnético. Porque cada elétron vai girar, né, eles apresentam um movimento que, se somados. Bem, primeiro, o elétron gira, gera um campo magnético. Não existe um outro elétron aqui com ele, como existe nos demais, que anula o campo magnético dele. Então aqui o elétron está gerando um campo magnético que vai se somar com esse campo magnético e ele vai sentir o campo magnético externo se você tem uma fonte de campo magnético. Do mesmo jeito que a gente viu na sala de aula, né, que eu mostrei para vocês no vídeo. Esse orbital que apresenta um elétron apenas, esses orbitais, né, ou os orbitais de maior energia ocupada, eles são chamados de HOMO.
O orbital subsequente vazio é chamado de LUMO. HOMO significa o orbital molecular de mais alta energia ocupado. LUMO é o orbital molecular de mais baixa energia desocupado. Essa diferença de energia aqui é muito importante, porque é ela que fala se o elétron terá mais facilidade ou não de sofrer uma transição eletrônica. Porque esses elétrons são os elétrons mais energéticos da molécula. Então, novamente, ela está pedindo para explicar se essa molécula é diamagnética. Essa molécula, ela é paramagnética. A molécula do O2 a molécula do O2 é paramagnética. Em razão dos elétrons mais energéticos estarem desemparelhados, gerando um campo magnético resultante que permite que a molécula possa sentir, ela possa responder a um campo magnético externo. Deixa eu salvar isso aqui. Deixa eu ver mais o que ele está pedindo. Depois explica o que pode acontecer com essa substância no estado líquido, caso ela seja vertida. Eu já até estou falando, gerando um campo magnético que permite que a molécula possa responder a um campo magnético. Sendo assim, numa condição não, no estado líquido, o O2 poderá interagir. Não poderá interagir, não, né? Como que eu vou falar agora isso? É H, né? Poderá se ligar aos polos da fonte externa, fonte externa geradora do campo magnético. Então, novamente, é sempre assim, ou seja, você tem os orbitais atômicos, né? Você tem o oxigênio, átomo de oxigênio, átomo de oxigênio. Você combina orbitais atômicos. Que orbitais são esses? São esses orbitais aqui, ó, da camada de valência. Você está combinando orbitais da camada de valência. Eu combino os orbitais S com os orbitais S e combino os orbitais P com os orbitais P. A diferença é no nitrogênio, no boro, que no boro, no carbono, no nitrogênio. Esses três aqui têm eletronegatividade menor do que o oxigênio. Então, para esses três que eu falei, você ainda tem a participação dos orbitais S para poder fazer esse primeiro orbital aqui, ó, esse orbital ligante.
Então tem mais um risquinho aqui que vem, essa combinação empurra esse orbital aqui para cima e abaixa, joga para baixo esses dois orbitais. É essa a diferença. Quando está falando de boro, carbono e nitrogênio. O oxigênio, não. Ele é um elemento altamente eletronegativo, fato que faz com que esses orbitais p sejam separados em relação, na verdade, nesses orbitais moleculares sejam mais energia do que esses orbitais gerados pelos orbitais s, ou eles não permitem, né, uma combinação entre os orbitais s e os orbitais p. De tal maneira que somente orbitais p podem se combinar e orbitais p podem se combinar e orbitais s podem se combinar. Então você veja, essa combinação entre um orbital s e um outro orbital s, se você prestar bem atenção, você está ocupando um orbital ligante e antiligante. Isso faz com que essa contribuição para que os átomos de carbono se liguem e formem a molécula é pequena, é irrisória. E aqui não. Aqui você, embora você tenha elétrons ocupando orbitais antiligantes, a maioria dos elétrons estão aqui localizados em orbitais ligantes. Aqui você tem o orbital sigma, que é ligante. Aqui você tem o orbital pi, que é ligante. Você tem aqui um total de 6 elétrons de orbitais ligantes e 2 elétrons de orbitais antiligantes. A molécula acaba ficando, existindo. Deixa eu ver se ele está pedindo mais alguma coisa. É isso daí. Deixa eu ver se os meus filhos estão aqui ainda. Ops! Tudo bem? Entenderam aí? Beleza. Gente, aguenta firme, que só tem dois exercícios aqui, que é teoria. Vamos terminar aqui, porque senão dá pau. Salvar aqui. Resistam, resistam. Cadê os exercícios? Aqui. Explique as razões em termos do tipo e intensidade das forças intermoleculares. Explique as razões em termos do tipo e intensidade das forças intermoleculares para a diferença do ponto de fusão do xenônio, menos 112 graus Celsius, e do argônio, menos 189 graus Celsius. Explique as razões em termos do tipo e intensidade das forças intermoleculares para a diferença do ponto de fusão do xenônio e do argônio. Muito bem. Vamos olhar na tabela periódica aqui primeiro. Xenônio e argônio. Xenônio está aqui, argônio está aqui mais para cima. Tudo bem aí, gente? Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que se você parar para pensar, o argônio são todos gases nobres, né? A primeira coisa são todos gases nobres. Ah, né? Todos eles são gases nobres e todos eles, né, têm a camada de valência preenchida. A questão é que o argônio ele possui menos elétrons, ou seja, os elétrons do argônio estão muito mais próximo ao núcleo, enquanto que o do xenônio está mais distante do núcleo, né? Isso aí é uma coisa importante a ser dita. Bem, como são elementos que não querem perder elétrons, porque eles já são gases nobres, têm estabilidade, eles não querem perder elétrons. Então, veja, eles não têm tendência a perder ou a ganhar elétrons, né? Não tem tendência a perder ou a ganhar elétrons. A tendência desses dois átomos aí é de que você possa ter. Primeiro, que as interações entre os gases, entre os átomos dos gases nobres, é pequena. E as forças de interação então, que existem nelas são chamadas de forças de Van der Waals. E, se for mais específico, as forças de London. Ou seja, são do tipo interações instantâneas, interações instantâneas e
gerando, né, dipolos instantâneos, na verdade. São interações de dipolo instantâneo com dipolo induzido. Porque são átomos que possuem um movimento dos seus elétrons e a tendência não é que eles querem perder ou ganhar elétrons. Então as interações são essas. Agora, o ponto de fusão do xenônio, menos 112, em valores absolutos é menor, mas em valores não absolutos significa que o ponto de fusão do xenônio acaba sendo maior do que o do argônio. O xenônio acaba sendo maior o ponto de fusão, né? Não em valores absolutos, né? Eu não lembro se eu tenho que mostrar aqui para vocês. Espera aí. Vou responder aqui, ô Onze. Então, a primeira coisa, já vamos escrever aqui. Os átomos o xenônio e o argônio são gases nobres. Apresentam a camada de valência com 8 elétrons. Sendo assim, não possuem tendência para ganhar ou perder elétrons. Suas interações ocorrem por Van der Waals. Meu filho. Ocorre por Van der Waals. Através do tipo dipolo instantâneo dipolo induzido. Forças de London. Aí ele pergunta aqui o seguinte, ele quer que a gente explique por que o ponto de fusão do xenônio é menos 112 e do argônio é menos 189. Só para que vocês entendam, menos 189, é, às vezes é difícil a gente entender e eu preciso escrever isso aqui para vocês. Se você... Vou abaixar aqui. Se você tiver uma escala 0 está aqui, daqui para cima, né? Daqui para cima você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Daqui para baixo, né? Você vai ter menos 1, menos 2, menos 3. Então, menos 189 está lá para baixo. Menos 112 está mais próximo do zero. Significa que você precisa aquecer. Para você fundir o xenônio, você vai ter que aquecer mais do que para o argônio. Né? Embora o argônio esteja lá embaixo, a temperatura é mais baixa, então você vai ter que aquecer menos para o argônio. Lembrando que o argônio, vou ter que mostrar aqui novamente, lembrando que o argônio, ele está aqui, olha, mais próximo do... Assim, os seus elétrons estão mais próximos do núcleo, enquanto o do xenônio está mais distante. Mas mesmo os elétrons estando mais distantes no xenônio, mesmo os elétrons estando mais distantes do xenônio, eu vou ter que aquecer mais. Aí você me explica, mas por que
que você está trabalhando com um átomo cujos elétrons estão mais distantes do núcleo e você tem que aquecer mais para fundir. Porque o xenônio é mais pesado. Simplesmente isso. O xenônio é mais pesado. Se você olhar aqui na tabela periódica, o xenônio está aqui embaixo. A massa atômica dela é 131,3. O argônio é 39. Então, embora o argônio tenha os seus elétrons mais próximos do núcleo, o argônio é um átomo mais leve. Então, eu preciso conceder menos energia para movimentar os átomos do que o, do que o xenônio. Então, vamos colocar aqui também. Considerando que o xenônio é um átomo mais pesado que o argônio, faz-se necessário um gasto maior de energia para movimentar seus átomos e assim permitir que haja a fusão, e haja a fusão. Por isso, o ponto de fusão do xenônio acaba sendo maior que o ponto de fusão do argônio. Tudo bem aí? Firmes? Coitadinhos. Tô terminando. Tudo bem aí, gente? Compreenderam? Eu vou deixar assim. Calma aí. Então, essa diferença é simples, é essa. De que, nesse caso em particular, o xenônio ele é mais pesado, você precisa conceder mais energia para movimentar o átomo. As interações aqui desses átomos são interações do tipo de Van der Waals, né? Mas o que causa mesmo problema aí na questão da fusão não são interações de hidrogênio, não é nada disso. É a questão da massa atômica, né, do xenônio ser maior do que do argônio. Vamos para a última. 12. Explique os motivos da construção civil preferir usar vergalhões de aço ao invés de vergalhões de ferro. Isso aqui nós vimos na última aula, quando a gente falou sobre ligações metálicas, né? O que acontece? Nas ligações metálicas, você tem, vamos mostrar aqui, nas ligações metálicas, aqui, nas ligações metálicas, oh my God. Nas ligações metálicas, você tem o seguinte: você tem os átomos do metal organizados no espaço, formando aquela estrutura cristalina. Mas, particularmente, há átomos que querem perder elétrons e que têm espaço, orbitais vazios. O lítio é um caso particular disso. Ó. Veja, o lítio ele tem um elétron na camada de valência. Veja que a camada de valência dele é a camada 2. Na camada 2 tem orbitais p aqui, vazios. O que acontece? Esse elétron aqui acaba perambulando pelos orbitais p. Esse fato desses elétrons ficar perambulando pelos orbitais p, inclusive orbitais p de outros átomos, faz com que, macroscopicamente, você tenha um material em que você tem a disposição de átomos que funcionam como cátions
E os elétrons que ficam perambulando pelos orbitais P e S também, fiquem perambulando pela matéria. Então é como se você tivesse um mar de elétrons. Se eu venho e eu dou uma cacetada aqui, olha, nessa parte, eu deformo o material facilmente, porque esses elétrons se movimentam conforme os cátions, na verdade, os átomos acabam se movimentando. Então isso dá o poder de maleabilidade. Por isso que você não pode escolher um vergalhão de ferro, porque se você escolhe um vergalhão de ferro, você começa a dar cacetada nele, e qualquer força ou ação de força sobre o vergalhão, ele enverga. Um prédio cairia. Por isso que tem que ser um vergalhão de aço, porque no vergalhão de aço, você tem uma composição, né? Você tem elementos químicos que são inseridos aqui, olha, nesses vãos que impedem esse movimento. Então você dá uma rigidez no vergalhão. Então, aqui, o motivo é que no vergalhão de aço há a presença de átomos de carbono que se inserem eh, nos espaços vazios dos retículos do metal, dificultando o movimento dos elétrons, ou melhor, não dificultando, né? Dificultando a adequação espacial dos átomos e elétrons dos átomos de ferro, no caso do metal sofrer uma pressão. Pancada. Caso um vergalhão de ferro fosse utilizado, a resistência à pressão e ao choque é menor, já que a capacidade de movimentação dos elétrons é maior. E isso poderia ocasionar na queda de um imóvel. Tudo bem aí, gente? Compreenderam? Então, assim, hoje a gente, eu fiz a correção, né, de todos os exercícios. A ideia, vou lá, a gente, é, nós fizemos a correção de todos os exercícios. Eu vou postar essas correções lá na Ava. Na semana que vem, a gente já vai começar com o capítulo 4, né, o tópico 4. Ainda faltam 3 tópicos. Eu não descarto, tá, gente, que o pessoal descarta a possibilidade de a gente ter que fazer pelo menos uma aula no sábado, tá? Assim, eu tô evitando, tá, gente, de postar no Ava e fazer vocês lerem lá no Ava e fazer exercícios, etc. Eu tô querendo eu passar as informações que eu acho que eu acho que assim vai melhor, né? A não ser que vocês queiram, mas eu acho que vai melhor. É, Não sei, acho que vocês têm acompanhado, não tenho. Copiou, Lucas? Deu para copiar? Ou quer que eu volte lá ainda? Então, assim, eu acho que da maneira como a gente está conduzindo, vocês estão conseguindo acompanhar. Eu estou evitando de mandar essas coisas para vocês fazerem, para vocês lerem, para vocês fazerem em casa. Me parece que vocês estão
se dando bem dessa maneira. Eu pretendo manter assim, tá bom? Então, bom final de semana para vocês, bom sábado, bom domingo. E obrigado por vocês terem ficado até agora para a gente poder terminar isso, falou? Fica com Deus aí, pessoal. Vai firme aí, Guilherme. Até que enfim acabou, hein? Deus me livre. Nossa senhora. Partiu, Guilherme. Nossa senhora. Alô, gente. Bom descanso pra vocês aí. Partiu jogar. Até as altas horas de agora jogando. Bora dormir. Ô, dormir é bom, viu? Quando você tem tempo pra dormir é bom. Bom descanso, Joyce. Tá aqui à disposição, quem tiver dúvida. Cícero, tá com dúvida, Cícero? Cícero, tudo bem aí? Cícero, tá me ouvindo? Cícero, se você tiver alguma dúvida, pode falar. Acho que você deve estar. Acho que você deve ter deixado ligado e ter se ausentado, Cícero. Se quiser fazer uma pergunta, pode mandar no meu WhatsApp, falou? Eu estou encerrando aqui a segunda parte e vou postar a aula para vocês, tá bom? Abração aí, hein? Abraço.